Hoje o assunto, né, Schiller, é Auxílio Brasil. Um ótimo dia para você. Tudo bem, Sônia? Prazer falar contigo, Thaís, Pedro. Olha, Bom o dia. governo está no. Bom dia. O governo está num imbróglio, vamos lá, para pensar o Brasil um pouco, quer dizer, junto com o Congresso Nacional. O governo editou uma MP lá em agosto, passou meio desapercebida, que instituiu o novo Auxílio Brasil, a MP 1061, uma enorme MP, enfim. Ela passou meio desapercebida, eu quero dizer por quê? Porque ela não consta nem o valor do Auxílio Brasil e nem de onde é que vai tirar o dinheiro. Então, quer dizer, a gente que trabalha na imprensa, acompanha o debate, digamos, do país, se você lança uma lei, no fundo uma MP, ela entra, né, ela tem validade já, então ela entra em execução, prevendo para novembro o novo Auxílio Brasil, né, é uma transferência de renda, mas não define o valor e não define onde vai tirar o dinheiro, fica meio uma coisa um pouco para inglês ver. Né? Então, começo dizendo isso, quer dizer, e agora o Congresso, o governo, o Congresso está diante de um desafio. Então, onde é que vai sair esse dinheiro? Qual é a fonte desse recurso? Tem duas possibilidades. Tá? Uma possibilidade é a aprovação da PEC dos precatórios, PEC dos precatórios que a gente já falou várias vezes aqui, o nosso ouvinte está acompanhando, ela basicamente, você teve um aumento de 34 bilhões entre o ano passado e esse ano, do custo dos precatórios, aliás, projetado para o ano que vem, né, no orçamento do ano que vem, projetado para 2022, do custo dos precatórios, foi para 89 bilhões. Isso estourou as contas do governo, todo aquele ganho que se projeta no teto de gastos em função da inflação, do cálculo, né? Então você tem uma expansão do teto de gastos, da possibilidade do governo fazer investimentos, consumido pelo pagamento de precatórios. Então o governo propõe um parcelamento. Eu até fiz uma análise da composição desses precatórios, é interessante. Você tem 3% desses precatórios, são um pouco mais de 260 mil dívidas da União, você tem 3% que são chamados superprecatórios. Né? E esses 3%, que são de um valor significativo, acima de 66 milhões, mas numericamente não são importantes, porque são 3%, seriam prorrogados. Você teria uma espécie de balcão de negociação, de saídas jurídicas para um encontro de contas, etc., para resolver essas pendências, ou, no fundo, prorrogar. Né? O governo tem um papagaio aí. E com isso abriria um espaço fiscal para bancar o Auxílio Brasil. Quanto é que custa o Auxílio Brasil? Ele custa 26 bilhões a mais do que hoje custa o Bolsa Família. O Bolsa Família tem um custo aproximado, aí vamos arredondar, 34 bilhões. Ele não tem reajuste desde 2018. Então, durante todo o governo Bolsonaro, vamos lá, vamos lembrar, né, Pedro, Thaís e Sônia, quantas vezes falou de aumentar o Bolsa Família, que ia dobrar o Bolsa Família, que ia não sei o quê. O fato é que nós estamos em outubro do penúltimo ano do governo, isso não aconteceu. Né? Então agora o governo tem essa ideia de, bom, ampliar para de 14 ou 15 para 17 milhões de famílias, então vamos arredondar, mais 3 milhões de famílias entrariam no programa, que passaria aí a um valor médio perto de R$ 300. Isso custa mais 26 bilhões. Significa basicamente dizer o seguinte, é um programa que hoje custa 34, vai passar a custar em torno de 60 bilhões. O grande problema é sempre o mesmo, o cobertor é curto, tem que achar de onde é que tirar esse dinheiro. As duas alternativas do governo são essas, então aprova a PEC dos precatórios e aprova essa mini-reforma do imposto de renda, né, que reduziu o imposto sobre as empresas, né, e reduziu o imposto, mexeu nas alíquotas do imposto de renda, então ampliou a zona de isenção do imposto de renda para os contribuintes de menor renda, não é? Mas taxou dividendos e lucros, não é? Então é uma mini reforma que, segundo o governo, vai dinamizar a economia e produzir um aumento da arrecadação. A instituição fiscal independente do Senado Federal diz o contrário, que vai reduzir a arrecadação tributária, que o efeito não é nulo, né? Que não é neutro, quer dizer, vai reduzir a arrecadação tributária no ano que vem. De qualquer maneira, o Congresso aprovou semana passada um projeto de lei que permite que o governo aponte a perspectiva de aprovar a mini-reforma do imposto de renda como fonte para o novo programa de transferência de renda, o Auxílio Brasil. Dito tudo isso, eu quero dizer, olha, nós estamos diante de um enorme de um problema, que na minha visão vai um pouco no que o
nosso mestre, professor Delfim Neto, falou, eu estava escutando. É uma falta completa de planejamento. Quer dizer, nós estamos quase no final do penúltimo ano do governo. O governo fala sobre esse assunto desde o início. Nós tivemos lá no Ministério da Cidadania o Osmar Terra primeiro, depois o Onyx Lorenzoni, depois entrou o João Román. O João Román tem um perfil mais técnico, né? Mas só em agosto, ou seja, 2 anos e meio depois da posse do governo, que o governo encaminhou o tal do projeto do Auxílio Brasil, e aí o cobertor a curto. No mundo político, para fechar meu ponto aqui, tem uma ideia mais criativa, né? Como sempre, os políticos são muito criativos. Qual é a ideia mais criativa? Olha, não vai dar tempo de aprovar essa reforma do imposto de renda, essa PEC dos precatórios é muito, muito incerta ainda. Para mudar, criar o Auxílio Brasil, substituir o Bolsa Família também é muito complexo. Então vamos fazer o seguinte, vamos estender o auxílio emergencial, que hoje atinge mais de 35 milhões de beneficiários, né? Estende até o ano que vem, é bom para o governo, está precisando de um reforcinho aí em termos de popularidade, né? Não tem complicação, fica no orçamento de guerra, portanto fica fora da regra do teto, né? E os políticos acham bacana isso aí. O problema é que a equipe econômica do governo sabe que isso é uma bomba fiscal, isso vai ser pessimamente recebido pelo mercado, né? E vai ter repercussões na inflação, em todos aqueles aspectos que o Gessner Oliveira comentou com a gente hoje aí no jornal, né? Então, digamos assim, é um belíssimo de um problema que o país tem para enfrentar aí nas próximas, eu diria assim, nas próximas 2 semanas. Ou resolve isso, ou vai terminar o ano e a gente vai ficar nesse impasse. Perfeito, Schiller. Muito bom, né? Deixa eu te perguntar sobre política rapidinho aqui, que a gente está em cima do horário, mas é bom ouvir a tua opinião sobre essa fusão, né, do DEM com o PSL. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi ouvido nesse fim de semana no Canal Livre da Band e falou sobre essa fusão dos dois partidos. Ele que pode ser o candidato aí desta União Brasil, é assim que está sendo chamado o novo partido político, para tentar ser uma terceira via a Lula e Bolsonaro. Ouça o que disse o Luiz Henrique Mandetta sobre isso. O rumo que esse partido anuncia na sua criação de não apoiar a reeleição do Bolsonaro vai deixar claro para uma série de pessoas bolsonaristas que ali não é o lugar de maior conforto. E depois, na hora da janela, quando esse partido tiver já inserido em qual vai ser a sua proposta para o Brasil em 2022, de outros partidos vários virão. Então 2 mais 2 vão ser 3 no primeiro momento e 2 mais 2 vão ser 5, 6 no segundo momento. Qual o tamanho do impacto dessa mudança no xadrez político brasileiro para o ano que vem, hein, Schiller? Bom, primeiro ver uma coisa interessante, né, Pedro, como é confuso o quadro partidário brasileiro, né? Você tem no Democratas, vamos lá, você tem o Henrique Mandetta, que é um opositor radical do presidente. Você tem o Onyx Lorenzoni, que é o ministro que mais defende o presidente, que estava desde o início com o presidente. Como é que se entende isso, né? Você teve a cisão Rodrigo Maia com o ACM Neto, presidente do partido, o Rodrigo Maia acabou saindo, né? Então, assim, eu diria, é uma colcha de retalhos o sistema partidário brasileiro. Eu sempre vejo com bons olhos a unificação, né? A gente sempre assistiu nos últimos anos a expansão do número de partidos, a pulverização partidária. O Brasil é o país com maior pulverização partidária do mundo. Às vezes as pessoas acham que é exagero quando a gente diz isso, mas é a maior dispersão partidária do mundo. Tem algum problema, né? Nós estamos recorde mundial e, olha, disparado na frente. Então, quando 2 partidos de médio porte, médio para grande porte, como é o caso do PSL, vamos lembrar, ele elegeu 54 deputados, né? Tem a maior cota junto com o PT do chamado fundão eleitoral, né? Se você juntar isso com o Democratas, você vai ter um partido com uma enorme capacidade de financiamento. Então imagina, se o Mandetta for candidato da União Brasil e levar o fundo, quer dizer, o cômputo é feito pelo número de deputados, você vai ter uma candidatura com muita sustentação, com enraizamento nacional, com bastante dinheiro, né? E aí, agora, vamos lá, esse bonde, vamos brincar um pouquinho aqui segunda-feira, esse bonde da terceira via está meio lotado, né? Eu diria, bom, tem Eduardo Leite ou João Dória, que vai ser definido agora em novembro. Você tem o ex-juiz Sérgio Moro, que está em decisão, está no Brasil, está pensando no assunto, né? Você tem o Ciro Gomes, que não vai abrir mão. O Eduardo Leite já disse que não vai ser vice do Ciro Gomes. Não imagino o João Dória sendo vice de nenhum dos candidatos. Se a União Brasil vai lançar, de fato, o Henrique Mandetta, bom, nós vamos ter um congestionamento na terceira via. E se a gente tiver um congestionamento na terceira via, Pedro, nós vamos para a polarização, vai acabar
uma decisão entre Lula e Bolsonaro, o que a gente vai acompanhar. É muita gente e pouca proposta, né, Schiller? O editorial hoje do Estadão, interessante falando sobre isso, que é mais do que a discussão sobre quem deve ser a terceira via, o que a gente precisa discutir é o que uma terceira via pode oferecer ao Brasil, diferentemente do que oferecem Lula e Bolsonaro. A discussão não chegou ainda lá não, né, Schiller? Exatamente. Aliás, deixa eu dar um dado que eu gosto de dar para provocar a turma, né, Thaís? Se você pegar os partidos, esses chamados centros, PSDB, Democratas, até o Partido Novo, etc., eles votaram perto de 90% com o governo, né? Então, a agenda de reformas, chamada de agenda de reformas, né, é muito parecida com o atual governo e esse centro democrático, né? Quanto ao... Então, quer dizer, acho que a pergunta é interessante, né? Bom, o que diferencia, então? O que vai fazer diferente? Óbvio que o jeito do presidente, o aspecto político é muito diferente, mas a agenda, o programa, no fundo, especialmente no que importa, que é a questão econômica, as reformas, etc., não é tão diferente, não, né? E no campo do Lula, a pergunta, olha, eu circulo muito no mercado, nas discussões e tal, a pergunta é a seguinte, qual Lula? Vai ser o Lula de 2003, 2004, Lula mais reformista, Lula com Henrique Meirelles, ou vai ser o PT da Dilma, mais intervencionista? Então, o Lula já botou um tweet aí dizendo que ia acabar com o teto de gás. Vai acabar com o teto de gás? Se realmente acabar com o teto de gás, a economia brasileira desanda no primeiro momento, né? Então, há muitas indefinições nessa área, eu diria, programática. Fernando Schiller, cientista político, nosso colunista aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Boa semana, Schiller. Até a próxima. Para todo mundo, grande abraço.